Agora, absolutamente sem noção, Pedro continua num jogo perigoso que pode dar muito certo ou muito errado. Jonas é o novo anjo, Aline Riscado e Ana Paula Renault no primeiro paredão. Uma temporada que tem prometido muito e agora com uma mudança no sistema de votação que pode salvar a temporada 26 de qualquer tipo de flop. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora em BBB na Rede Gesla. Muito bem, muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Daqui a pouquinho, logo mais, tem Legalzinho também na Rede Gesla, então não deixe de participar conosco. Vamos lá, Ana Paula já tá com a gente, obrigado pela companhia. Você que tá chegando agora, deixa aqui seu like, seu comentário. Você que tá vendo também no canal Rede Gesla Realities, está convidado a nos acompanhar por aqui, na Rede Gesla também, certo? Gente, olha, de quinta-feira pra cá, que eu não consegui mais me fazer presente aqui nos estúdios da Rede Gesla, aconteceu de um tanto nessa casa do BBB, mas eu quero focar em alguns acontecimentos. A gente teve alguns acontecimentos muito importantes, a respeito de como as coisas desenrolaram naquele momento ali. Como as coisas foram se transformando no decorrer de outras escolhas que foram sendo criadas a partir desse momento, né, desse momento do glorioso BBB 26, aí estava Ricardinho do Quarto Branco, mas não era isso que eu queria falar sobre a questão do quanto essa movimentação do Pedro, ela é uma movimentação absolutamente perigosa. Depende do aspecto que a gente analisa, né? Do aspecto de jogo, que bom que o freestyle, o cara completamente fora da curva, está lá dentro. Fora da curva, interpretem como quiserem. Está lá dentro para criar esse tipo de tensão. Que bom que ele tá lá para criar esse tipo de tensão. Agora, há um perigo real também do público de casa comprar essa narrativa. Eu acredito que existe sim esse perigo. Esse perigo, ele está posto, ele está colocado, e aí eu quero falar sobre isso a partir de agora, porque eu acho que, cara, é impressionante o que acontece ali nesse aspecto. Nós tivemos, vocês viram na edição ontem, certamente na cobertura de outros momentos também, vocês devem ter acompanhado isso, que ele foi pra cima da Ana Paula em alguns momentos, antes falando sobre política, ontem falando sobre religião, tentando encurralar ou tentando jogar uma casca de banana pra Ana Paula cair. E, cara, ele não conhece a Ana Paula Renault, né? Ele não deve lembrar de Ana Paula Renault. Porque, cara, se tem alguém que não vai cair numa conversa dessas e que vai saber capitalizar e revidar em cima dele, esse alguém é a Ana Paula Renault, sem sombra de dúvidas. Porque ele criou na cabeça dele uma narrativa, eu acho, de ser muito kamikaze, de achar que a galera deve estar amando isso. Eu acho que até o negócio de ficar pelado deve ter sido calculado, de certa forma. O negócio de falar que que traiu a esposa, não sei o que lá, isso também, pra mim, é muito planejado. Ele tá muito organizado com relação a isso. Ele acredita muito nisso. E esse embate com a Ana Paula é justamente porque ele sabia que a Ana Paula talvez fosse uma das figuras com maior visibilidade dentro desse BBB 26 e uma das figuras de maior relevância. Então, escanteando uma das mais conhecidas no primeiro momento, ele teria, não é, uma possibilidade maior de ir pra cima de outras pessoas. Agora, o que acontece? Com Ana Paula Renault, pra começar, ali, ele, como ela própria disse, eu tenho que concordar, na escola que você estuda eu sou diretora. E ele a questão desse cara é o seguinte, ele é aquele tipo de participante, me lembra muito aqueles, como é que eu posso dizer isso de um jeito legal? Aqueles golpistas que te encontram na rua e começam a falar um monte de coisas, nada com nada, mas parece que tá eloquente, e aí te confunde, entendeu? Te confunde até chegar ao ponto que tu não sabe exatamente o que tu tá dizendo. E é isso que o Pedro faz com a galera dentro da casa. E eu acho que ele acredita que ele tá abalando aqui externamente, e aí é a minha preocupação também, porque tá muito claro que a estratégia dele é meio que fazer todo mundo brigar com ele pra ser o excluído da edição. Pra mim tá meio evidente isso.
Ele tá sabendo como fazer isso, mas ele não conta com a astúcia de uma galera que tá ali dentro e que já percebeu isso, a própria Ana Paula, inclusive. O que ela falou hoje na conversa com o Alberto Cowboy foi algo muito importante do ponto de vista de eu estou me preparando, me organizando mentalmente pra não bater de frente, pra chamar de Pedrinho, pra não deixar sozinho, pra criar vários momentos de parceria, de estar ali do lado, mesmo que seja pra brigar, mas estando ali do lado, né? Por quê? Porque pra ele comprar... Ela já falou isso claramente, a Ana Paula, ela tem uma leitura de jogo impressionante. Ela já falou isso claramente, que é o seguinte, se ele conseguir irritar todo mundo a ponto de todo mundo brigar com ele, os 5 milhões são dele. Os 5 milhões são dele. Ela sabe disso, ela tem noção disso. E ela tá tentando mostrar isso pros outros que muitas vezes não estão acompanhando isso. Uma decepção pra mim nesse caso é a Sarah, especificamente. Porque a Sarah tá muito apagada nesse aspecto de conseguir observar isso. Eu acho que ela tá tentando interpretar o Predo como ela interpretou o Lucas Penteado na edição 21. Não sei se é a mesma coisa. Não sei se é a mesma coisa. Até porque eu não sei se o Lucas Penteado tivesse ficado naquele BBB 21, se a Sarah ia conseguir ter o jogo que ela teve depois. Porque são duas situações completamente diferentes. São duas situações totalmente diferentes entre o Pedro e o Lucas Penteado lá no BBB 21. Não tem nem comparação uma situação com a outra. Agora, a Ana Paula, ela é pra mim a mais viva de todos. Porque ela briga, ela confronta, e ela ontem, nessa cariação que ela fez com ele, no momento em que ele foi ali tentar encurralar ela também com relação à religião, ele começou a puxar depois de novo a questão de opinião política, tudo isso e tal. E a partir do momento em que ela retomou, ela foi perfeita na condução do momento do ponto de vista de um reality show. Ela voltou pra outra questão, ela disse, não é isso aí. E aí, você tá querendo me imputar o quê? Tá querendo dizer que eu sou o quê? E foi exemplificando isso e virando o jogo pra cima dele de uma maneira magistral. Realmente uma jogadora que tem uma visão impressionante. E eu acho que a Ana Paula, ela gera muita identificação por conta desse jeito direto. O jeito direto e reto da Ana Paula é um negócio que gera muita identificação no brasileiro, né? De não ter muita paciência pro coitadismo ali do Pedro, por exemplo, pra outras situações. Na cara da Aline Riscado, ela ter dito, não tenho nada contra você, nada a favor também. Que é maravilhoso. Porque a Aline, ela tá fazendo por enquanto esse papel Namastê, na verdade, ela tá fazendo por enquanto. Só que claramente ela tá incomodada com muitas coisas. E no momento que isso sair, aí a gente vai saber como é que é a personalidade da Aline. Porque eu não acredito que ela seja só essa pessoa good vibes e legumes. Entendeu? Porque ela tá chocada que a galera não come legumes. Mas enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque a Ana Paula, ela não faz questão de agradar quem tá ali dentro, e acho que quem tá aqui fora também ela não faz questão de agradar. Só que essa leitura dela a respeito do Pedro é uma leitura absolutamente coerente, absolutamente prudente, eu diria também, justamente pelo fato de que isso já aconteceu muitas vezes antes, né? A narrativa do excluído, ela é muito grande. Ela é muito grande. Aqui nós temos também outra questão, que é muito forte, que é o seguinte... o quanto existe também a estratégia, a técnica, e de novo, a própria Ana Paula, ela admite isso, que o Pedro não é pra ser subestimado. Ele é muito inteligente, ele sabe o que ele tá fazendo. Aí os outros falam, não, mas ele é só um menino, ele tá tendo crise de ansiedade, não sei o que lá. Cara, não é por aí. Eu acho que não é por aí. Pelo que a gente já viu de acontecimento em reality show, não é por aí. Não é por aí, não acredito que seja. Até porque cria-se uma situação muito bizarra, assim, de achar que tem um outro ponto a ser observado e tudo mais, e não tem. Não tem. É isso aí que tá acontecendo. Você que tá chegando agora, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, que me ajuda demais, tá? Me ajuda aí pra gente poder chegar mais longe. E quando a gente pensa nesse aspecto, o Pedro, ele é um cara que ele tá sendo muito estratégico. Ele não é em nenhum momento bobinho, ele não é nada inocente, ele sabe o que ele está fazendo, e a Ana Paula, por isso também, tá jogando mais pesado de volta, porque é importante.
fica totalmente claro que é importante. Gustavo tá conosco também, Guegué, olha ela! É tipo isso. Diógenes conosco, de Sinop, Pedro conseguiu o que queria, ninguém quer estar perto dele, virou uma alma penada na casa, cabe a nós não cair no jogo sujo dele e eliminar na primeira oportunidade. Sabe que até um pouco tempo atrás, eu tava pensando muito se isso não era, na verdade, uma estratégia ruim, né, do ponto de vista de vai eliminar o cara, talvez saia um contraponto. Só que eu acho que é o momento de eliminar. Porque tanto ele quanto a Milena, e a Milena acabou ficando apagada por conta do crescimento que o Pedro teve pra cima dos veteranos, pra cima dos outros também. Houve sim esse crescimento pra cima e isso chama muito atenção. Então eu acho que assim, se ele for pra esse primeiro paredão, tem gente dizendo pra ele não ir pra esse primeiro paredão, porque pode ser, perdão, que o público compre a narrativa dele e que as coisas vão por um outro caminho, pode acontecer, né? Ele criou o caos também nessa prova do anjo, em vários momentos, e a gente vai ver isso a partir de agora, em algumas das entradas pós-prova do anjo, em que ele basicamente sabotou o próprio colega PA, né? Ele praticamente sabotou o próprio colega ali na hora da prova, querendo só movimentar, só querendo movimentar. E aí eu acho que fica essa questão mais pesada pra gente entender qual é o caminho, qual é o melhor caminho para que essa temporada vá por uma estratégia interessante. Eu tenho aqui, inclusive, uma enquete que eu montei na comunidade da Rede Gasly, eu quero que vocês votem por aqui. Tá com 59 votos por enquanto, tá? Sobre a atuação de Pedro no BBB 26. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui na tela pra gente compartilhar nesse momento. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Agora sim. Agora sim. Agora tá aqui. Eu perguntei aqui na nossa enquete sobre a atuação de Pedro no BBB 26. Ele é malandro e sabe o que faz ou ele está sofrendo de verdade? São 90% dos votos até aqui dizendo que ele é malandro e sabe o que faz. E eu acho que é isso aí. Eu coloquei essa enquete só pra ver qual seria a diferença das principais compreensões. Mas eu acho que rola, assim, uma estratégia muito bem colocada, porque ele falava sobre isso também na Casa de Vidro, sobre o quanto ele já tinha estudado o programa, que era a grande chance da vida dele. Vazou também um vídeo. Deixa de ser falsa, menina! Gustavo aqui trazendo Vovó Naná, também grande clássico. Paulinho Santos também tá conosco, obrigado pela companhia. E é isso, ele vai criando uma situação complexa, né, de várias nuances. Vamos ver um pouco do que aconteceu depois da volta da prova do anjo hoje, né? Depois da volta da prova do anjo, nós temos diversos momentos em que, inclusive, o Pedro ele perde alianças com pessoas que estavam perto dele, que estavam querendo se aproximar. E é isso que ele quer. Ele quer perder essas alianças, ele quer ser excluído, né? Vamos ver aqui. Atenção. Até porque ele fingiu que tinha tido uma crise e fez as malas pra sair depois do programa. Edilson Capetinha falou que, né, que deu risada e tal. Isso é perigoso. Esse tipo de cena aqui, ó, é que é perigosa. Por isso que eu digo que é um jogo perigoso, porque pode dar certo. Sabe? Se o Pedro só colocasse esse caos e tivesse, por exemplo, se ele tivesse um outro apoio, uma outra escora, seria mais interessante. De carisma, eu quero dizer, seria mais interessante. Só que ele não tem, eu acho, esse carisma que ele acha que tem. Mas, querendo ou não, tempo de tela, isso ele vai ter muita. Né? Ele tem muito tempo de tela porque ele se mete em todos os assuntos. Isso irrita quem tá lá dentro, pode ajudá-lo na narrativa de exclusão, né? Pode ajudá-lo na narrativa de exclusão, e ao mesmo tempo faz com que tenhamos muitas cenas como essa. Olha só, o Juliano falando aqui, até o Juliano tá conseguindo manter uma certa calma, só que ele tá falando de cima pra baixo pro cara que tá em cima da cama ali, né? A gente já viu essa imagem aqui em vários momentos. É Lumena com Juliette, é Fabi Monarca na Grande Conquista com Thiago Servo. Só que aqui no caso do Juliano foi mais calmo. Agora vamos ver outros negócios aqui que são importantes. Não,
Olha a cara da Aline Riscado. Isso aqui é a verdadeira personalidade agora de Aline Riscado, eu acho. Essa é a personalidade da fera, como diria Fausto Silva. Cara, não dá pra acreditar no que esse maluco fez. E se fingiu de Loki. Olha a cara da Sarah. É realmente uma falta de noção generalizada e que aí começa a criar esse tipo de situação em que vai se colocar a questão ali adiante. Se a Sarah tá dizendo que é errado todos ficarem contra Pedro, eu espero que ela esteja dizendo isso do ponto de vista de ele vai ser favorito. E a Sol aloprando o Pedro. Sol já tá querendo aloprar o Pedro. Só que aí, de novo, tem que tomar muito cuidado com como se faz isso. Eu acho que a melhor forma foi a forma da Ana Paula. Eu acho que a Ana Paula ela conseguiu equilibrar entre dois pontos ali, que foi o negócio de expor ele a própria contradição, expor ele a própria estratégia de ir pra cima dos veteranos, ou enfim, a estratégia de ir pra cima dos outros como um problema. Como um problema. Então eu acho, e pedindo pra ele explicar, e ele se embananando pra explicar. Uma explicação esquisita, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a narrativa de exclusão, ela tá quase caindo no colo do Pedro. Tem que ter muito cuidado, a Ana Paula Renault tem toda a razão com relação a isso. Não pode fazer uma exclusão que não sei o que lá, tem que tentar aproximar ele o tempo todo, mesmo que ele seja totalmente sem noção. Porque senão, ele vira favorito. Senão ele leva os 6 milhões. Senão ele leva os 6 milhões. Então precisa ter um cuidado extremo nesse momento, precisa ter um cuidado muito... Tem que ser muito meticuloso pra expor ele. E aqui a Sol, ela já começa a ir por um caminho, e eu entendo, é bom dar uma aloprada nele, mas tem que ter um cuidado. É cansativo, né? É cansativo, porque ele é bem cansativo. Aqui a Sarah decepciona. Pra mim, a Sarah decepciona. Essa falta de percepção dela, pra mim, é muito grave. Eu acho que ela tá querendo dizer mais pela questão de tudo que acontece ali. Tem uma força narrativa, essa coisa da exclusão, dependendo também de como a edição colocar isso, né? De como a edição colocar isso. Eu acho que o Pedro, ele é um jogador... Como é que eu posso explicar? Eu acho que é isso que eu botei aqui no GC, sabe? Ele é um jogador kamikaze que, cara, tá disposto a tudo pra ser o excluído. E ele entendeu muito rapidamente, acho que ele entendeu com muita clareza e muito rapidamente o quanto é potente essa narrativa. Se ela for adiante, se ela for conquistada nesse aspecto. Vamos ver o que vem pela frente. Não é vovó Naná, é Dona Geralda, verdade, Gustavo. Gustavo Henrique, conosco também, boa noite, Guesler, pessoal. O Pedro tá tendo algumas estratégias ruins, agora a Ana Paula também é insuportável, porém sabe jogar. É que eu acho que, de novo, a Ana Paula ela já tem essa pecha de insuportável, né? O problema, mas nesse momento, até aqui, eu acho que ela tem sido a mais, como é que eu posso dizer, a mais prudente. Ana Paula Renault prudente. Tem sido prudente. A verdade é que tá conosco também, e também ela própria falou na conversa com o cowboy, que daí depois ela se estranhou com o cowboy também, que rola uma coisa muito forte de, como é que eu vou dizer, de ele saber que ela é estourada e ir reto nela, assim como o Brígido fez. Mas vejam como o Brígido sumiu a partir do momento em que o Pedro dominou a narrativa. É complicado.
Deixa eu ver quem mais. Denner Clark já sabe alguma novidade do laboratório? Ainda não sei. Boa noite pra você. Daqui a pouquinho tem legalzinho. Quem tá conosco aqui, fique com a gente. Também o Augusto Anjos. Essa história de chamar ex-participantes famosos, acho sacal. Não sei se a audiência realmente necessita desse tipo de participante. E o Tadeu é péssimo apresentador, muito sacal. A Ana é desequilibrada. O Augusto Anjos detestou tudo desse BBB 26. Eu discordo respeitosamente porque eu tenho gostado de tudo até aqui. Assim, pelo menos o começo de temporada, é um dos melhores começos de temporada em muito tempo. Em muito tempo mesmo. Desde o 22, o 22, que não foi bom, no caso, mas desde o 21 eu não me lembro de um começo tão agitado, já com todo mundo em algum lugar fazendo alguma coisa, né? Então eu acho que isso é uma questão. Isso é uma questão. Ainda temos 4 candidatos no quarto branco. Sim, Denner, temos 3 vagas, portanto, mais uma desistência deve resolver a situação do quarto branco. Vamos então agora voltar pra cá, porque eu quero trazer de novo mais alguns apavoros que deram no Pedro. Pra gente entender quem tá sendo estratégico e quem tá sendo emocional só. Quem tá só se levando pelo emocional. A Sol, a partir do momento que tu fala todo mundo aqui gosta de você e tal, não sei o que lá, mesmo que seja mentira, é importante que seja dito. É importante que seja dito. Não, olha isso aqui. Ele quer encher o saco. Ele quer muito encher o saco. E isso é real, né? Nossa senhora. É muita falsidade, caralho. É muita falsidade. É muita falsidade, pelo amor de Deus. Né? Nós temos então aqui o Pedro também sabotando a prova, né? Junto com o PA e depois... É esse tipo de descontrole que tem que tomar cuidado. Porque aí, o que aparece na edição, embora pode ficar na edição especificamente, pode ficar de maneiras diferentes, mas o que acontece na edição é que se esse compilado de momentos de dar espaço, de blá 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 blá, começar a vir junto, é a exclusão definitiva. Né? Então eu não sei, eu tenho uma dúvida muito grande se é o caso de realmente eliminar ele agora, talvez para não criar um campeão antes do tempo. Talvez seja muito importante fazer essa troca e não criar um campeão antes do tempo. Né? O Cowboy falou que ele pode ganhar 15 minutos de fama, mas a audiência tá vendo, a casa toda preocupada com ele, com a saúde mental dele, com o jeito dele aqui e ele cagando. Porque o que tá me parecendo é que ele tá cagando. Desculpem, perdão, esqueci que eu estava aqui na Rede Gaslight Televisão. Mas é isso, né? Só que eu não sei se o Cowboy tá ligado do quanto as coisas mudaram desde a edição dele. Do coitadismo. Nesse... Do nada berrando e enchendo o saco. E é muita cara de pau, cara. É uma cara de pau infinita. Ai, Ana Paula. Ai, meu Deus. Então tem esses momentos aqui. Todo mundo revoltado, porque ele fingiu que teve uma crise de ansiedade. Só que tem que tomar cuidado de novo. Esse espaço aqui é um espaço para tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque ele vai se fazer de louco. A estratégia dele é se fazer de maluco. Entendeu? E a Ana Paula vai dando os apavoros dele dos mais interessantes. Aqui você não é vítima, é maior de idade, é pai de família, não fica falando isso, né? Enfim, a Sarah tá muito... Também essa pergunta do Jonas é importante. Só que, de novo, tem que ter muita paciência. Muita paciência pra conseguir entender pra onde a gente vai. Ele é muito inconveniente. De fato, é muito inconveniente. Sim, eles são seres humanos, só que vai ser eliminado, Juliano. Vai ser eliminado. Enfim. A primeira pessoa que eu dei a mão já ia querer uou, né?
A hora de Pedro no paredão é agora. Quanto mais tempo, mais vira entretenimento. Agora não tá sendo entretenimento, sacar de os outros não é entretenimento. Até é, mas desde que tenha método, desde que tenha intenção, desde que tenha clareza do que se quer ser feito. Agora, esse momento, então, do Alberto dizer que a hora do Pedro no paredão é agora, é uma forma de jogar na cara dele isso. Porque senão vira entretenimento e tudo mais. Só que é essa questão. Eu acho que, realmente, cara, se ele fosse o primeiro eliminado, seria bem legal também. No sentido da repercussão depois, entendeu? É um jogo kamikaze. É um jogo muito 300 km por hora. E não é parecido com o que foi o Mussi, Rodrigo Mussi, lá no BBB 22, que era o único que queria jogar na primeira semana, enquanto que o Thiago Abravanel queria fazer o BBB do amor, né? Enfim. Os dois são bons de prova. Estamos aqui com, então, o Jonas vencendo a prova do anjo e colocando o Marcelo no monstro. A divisão dos grupos da casa já estão muito claras, assim. Quem orbita Ana Paula Renault já tá muito fechado com ela, me parece, né? O Pedro tá tentando muito se excluir de todos os grupos, ser o que não vai ser percebido de forma nenhuma. Não percebido como alguém que tem que ser acolhido e tal. Ele tá fingindo crise de ansiedade. Com uma semana. Sendo que já teve reais. Então é um jogador pra ter muito cuidado. E que, de fato, se sair e for o primeiro eliminado, vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Enfim, vamos lá. Jonas escolheu Marcelo pro castigo do monstro. Não movimenta, não faz nada. É verdade, faz pouca coisa. Só é bonito, não faz nada, só é bonito. Mas enfim, pra não se indispor, só é bonito, mas não faz nada, diz aqui o Marcelo de novo. E de fato, é isso, o Juliano Floss com o Marcelo, com a Ana Paula, com a Samira ali perto. A Samira também tem aparecido bem pouco, né? Bem pouco a Samira tem aparecido, a gente imaginava que seria mais. O Brígido tá dizendo que é muito mais louco do que ele pensava, é um teatro, tô me sentindo enganado. Pedro? Perguntou a Aline. E o Brígido disse, Enfim, vamos ver. Vou dar um curso de como fazer prova do Big Brother. Ana Paula disse pra Samira que se ganhasse a prova do anjo, ela daria um monstro pro Pedro. Samira disse que daria pro Alberto Cowboy, que deu o alvo pra ela. E eu acho que tem que tomar cuidado também, porque assim, ó, o castigo do monstro, tu pode dificultar a vida, mas um cara como o Pedro, ele ia aproveitar o castigo do monstro pra infernizar ainda mais todo mundo. Então eu acho que tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. E a Ana Paula, ela já tem uma consciência tão grande desse tipo de programa que ela já entendeu que ela precisa se policiar pra conviver com ele. Chamar de Pedrinho, não sei o quê. É arriscado, mas pelo menos tira a nossa dúvida. Mas vai todo mundo no Pedro, eu acho que sim. Ele é muito estrategista, diz a Ana Paula, e a Solange diz que ele é sagaz. E de fato, é meio que isso. Meio que isso. Roupa do monstro já tá ali. Eu já ia votar nele, só confirmou meu voto, então tá. O Brígido já deu uma prensa no Pedro também. Agora vamos ouvir aqui, isso aqui é importante. Solange e Ana Paula analisando como reagir ao jogo do Pedro. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Dona Jura tá sabendo legal já. Gosto de perceber que Dona Jura tá sabendo disso. Solange disse que o comportamento do Pedro está fazendo ela se decepcionar com o ser humano. Brígido, vale tudo por 6 milhões? Olha, aí nessa casa eu acho que sim, viu? Nessa casa eu acho que sim. Babu e Juliano pra uma surpresa na prova no quarto do líder. Aí é ação de patrocinador e tudo mais. E aí o que a gente tem? Pedro isolado na cozinha. Pedro se isolando. Essa imagem triste aqui, ó. Olha isso aqui, que beleza, pra poder passar na edição a tristeza, o isolamento. Que beleza, não? Enfim, né? Aline Campos também tem outras questões importantes. Eu acho que ela tem um potencial muito grande, desde que ela deixe de lado um pouco essa coisa namastreta, né? Ana Paula tá falando o seguinte, eu não queria arriscar, na minha concepção ele sairia e tal, mas é arriscado. E é arriscado mesmo. Eu não sei, cara. Eu não sei sinceramente se ele não ficaria. Não sei sinceramente. Não sei sinceramente. Deixa eu ver o que o Dantas tá dizendo aqui sobre essa situação do Pedro. Vamos prestigiar o dono do perfil, o qual eu cito aqui sempre, uso aqui no nosso BBB na Rede Gesla, pra poder falar sobre isso. Bora ver.
Isso aqui, cara, isso aqui é pra tirar do sério, entendeu? E é o que ele quer. Aí tá o Julian Floss falando, né? Eu não sei se talvez o que a Sarah tá tentando fazer, e eu acho que o Dantas traz um resumo muito preciso aqui de tudo que aconteceu. Eu não sei se talvez a Sarah não tá querendo ficar meio que no meio do caminho, do tipo assim, não dá pra fazer isso com uma pessoa, eu acho errado. 18, 19 pessoas fazendo com uma pessoa, eu acho errado. Porque aí fica aquela coisa meio do caminho, do tipo assim, a gente pode interpretar como isso fica uma imagem ruim lá fora, só que ela não tá verbalizando isso, porque vai que o público tá gostando dele. Eu acho que é meio que isso que ela tá tentando fazer, só que aí, quando se está do lado certo é uma coisa, quando se está do lado certo. Quando se está do lado que a maior parte do público compra é uma coisa, quando se está do lado em que o público, do outro lado em que o público compra, é outra percepção. Então, de fato, são narrativas bem diferentes, são coisas bem diferentes, e nós vamos ver o que vem pela frente. Agora nós vamos, então, seguindo aqui, deixa eu ver se eu tenho mais comentários do povo brasileiro com a gente por aqui. Obrigado pela companhia. Ele não fala coisa com coisa, só fica querendo corte. Se for o campeão, o povo que é besta. Aquilo que ele fez ontem não se faz. Diz aqui o Zoeira Land. Apesar de ser... Deixa eu ver aqui. Não, peraí. O Livaldo Coelho conosco também. Gustavo dizendo não é nem vovó Naná, é vovó Nayá. Perfeitamente, perdão. Boa noite pro Zoeira Land. Eu tô torcendo pra Gabriela, o Matheus e a Chayane, seria um bom trio, principalmente porque o Matheus já soube dar uma confrontada no Pedro na Casa de Vidro, mas o Pedro enganou muita gente lá na Casa de Vidro. Vamos ver o que vem pela frente. Milena tá insuportável, diz aqui o Denner Clark. O Augusto Anjos, em termos de retorno pra Globo, como anda? Vi que tem patrocínios fortes, não sei como foi a venda de cotas. O Feltrin diz que a audiência vem caindo muito, share muito baixo. É relativo, sabe? É relativo. O share tá, sei lá, acho que acima de 30% naquele horário ali. Acima de 30%, com os outros ali navegando, quando muito bem, nos 10%. A Globo faturou 1,1 bilhão já com esse BBB 26. E pela tendência desse programa que está se criando agora, que é uma tendência de crescimento, eu acho, a gente vai ter, muito provavelmente, um faturamento ainda maior, né? Outras ações que vão sendo colocadas no meio, tipo essa da empresa de limpeza, que ontem à noite foi no Quarto Branco. Claro que é uma ação que vem depois, não é uma coisa que foi pensada primeiro, né? Mas enfim, eu acho que tem questões legais pra gente analisar. Vamos ver como é que vai ser essa formação. Essa formação é muito importante pra gente poder comentar depois com mais propriedade, tá certo? Gente, fiquem por aí, já tem legalzinho na Rede Gesla. Um grande abraço pra você que tá nos acompanhando no modo gravado e também no canal BBB, aliás, no canal Rede Gesla Realities. Segue a Rede Gesla Oficial também por aqui. Eu espero por vocês. Um abraço e até a próxima.